Imagine aí grupos de 7 a 9 pessoas reunidas, né, de formas separadas em salas, onde apenas uma pessoa de cada grupo era o participante real. Outros eram cúmplices de um pesquisador. Todos recebiam a tarefa, né, de comparar linhas em cartões e dizer qual dessas linhas tinha o mesmo comprimento de uma linha referência, de uma linha padrão que eles mostravam. Então, a resposta era muito óbvia, a resposta correta. Porém, algo chama atenção, porque em determinados momentos os cúmplices combinavam de dar a resposta errada em alta voz. E o participante real, ao ouvir todos respondendo incorretamente, muitas vezes cedia essa pressão e dava a resposta errada. O resultado dessa pesquisa com esses grupos de 7 a 9 pessoas mediu que cerca de 75% dos participantes reais concordaram em dar pelo menos uma vez uma resposta errada, de acordo com a maioria também tinha dado. Apenas 25% se mantinham firmes em todas as rodadas. Então, o que eu acabei de descrever para vocês foi uma pesquisa, né, feita pelo psicólogo Salomon Asch. Ele estudou exatamente sobre como as pessoas se conformam com a opinião da maioria, mesmo quando elas percebem claramente que está errado. E por que isso? Porque mostra o desejo de aceitação social e o medo de ser diferente, ou mesmo o medo de ser rejeitado, pode levar indivíduos a negar até mesmo a realidade, gente, que vem diante dos olhos para poder seguir o grupo. E isso traz duas consequências no nosso dia a dia. A primeira é uma que está bem conhecida para quem mexe com a internet, que é o tal do cancelamento digital, onde as pessoas preferem negar a realidade, preferem negar que algo é certo, ou até mesmo mudar a sua própria opinião para não sofrer o tal do cancelamento nas redes sociais, ou aqueles que o que nós chamamos de comportamento manada, sabe? Às vezes no próprio consumo, as modas. Por exemplo, você vai ver em todo vídeo sertanejo, quando a gente está eu particularmente, quando nós vamos lanchar, tem aqueles vídeos, eu percebo copo de cerveja, enfim, toda uma estrutura com apologia à cerveja, apologia a ambientes onde propicia, né, o uso de álcool. Então, é natural, como as pessoas veem esse uso, a própria sociedade normalizou o abuso mesmo de álcool a partir do sextor. Então, para se mostrar uma pessoa legal, uma pessoa descontraída, uma pessoa, ela acaba postando lá, né, nas redes sociais, ela com os copos na mão, ou sextou, ou o churrasquinho com aquela cerveja, né? Enfim, essa cerveja lá da Europa, né? A verdinha, que não vou falar nome para dar propaganda. Enfim, então é um comportamento de manada, porque seja no consumo, na moda, até mesmo na ideologia política, as pessoas preferem seguir, mesmo que muitas vezes não goste muito, mas só porque todo mundo está fazendo, para poder não se sentir diferente. Então, esse efeito Asch, dentro do nosso conceito, no contexto de hoje, vai nos mostrar que muitos dos cristãos, para não serem cancelados, para não serem vistos como diferentes, para não serem criticados por sua fé, acabam cedendo ao que a maioria está dizendo, acaba cedendo o que a maioria faz. E o confronto do Senhor para a nossa devocional de hoje é isso. Nós não podemos ceder à pressão da maioria. Amados, se nós olharmos na perspectiva bíblica, você vai perceber que a maioria não vai ser fiel. Simples assim. Se você observar, Jesus vai dizer: são muitos chamados, poucos escolhidos.
Se você for lembrar da história dos 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para servir ao Senhor. No mínimo aí, lá na parábola das 10 virgens, só 5 foram salvas, entraram no casamento. As outras 5 não entraram. Quando nós observarmos esse cenário espiritual, nós vamos ver que a maioria das pessoas elas vão se perder. E se você querer ir no fluxo da maioria, você acabará se perdendo também. Então, para ilustrar isso, é só você olhar para a história dos 3 jovens que descrita no livro de Daniel. Eles não se curvaram diante da maioria, ou o que a maioria fizeram. Daniel capítulo 3, a partir do verso 16 ao 18, narra a história dos 3 jovens judeus que foram para a Babilônia, e o rei fez uma imagem para ser adorado e todos deveriam se prostrar. Mas eles disseram: não nos curvaremos ao rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas se não, ainda assim não serviremos a outros deuses. E essa é a palavra do Senhor para nossa manhã, sabe? Porque essa é a essência que nós precisamos viver. Nós não podemos ceder, gente, à pressão cultural, sabe? Nós não podemos ceder à pressão, seja ela marxista, que alimentam a ideia de um poder voltada para o materialismo, né? Onde o foco dessa ideologia, como nós já mencionamos outras vezes, é a busca de uma revolução armada, e aqui nós já estamos observando na nossa sociedade uma revolução cultural, na moda, e eu vou chamar essa revolução de uma rebelião, porque é uma rebelião contra aquilo que é justo e verdadeiro, bíblico. Ou talvez ideias como o de Maquiavel, que vai dizer que os fins justificam os meios, né? Então, assim, a fim de conquistar poder, fama, sucesso, dinheiro, se manter no poder, não importa os meios. O importante é chegar ao poder e se manter no poder. Mesmo que isso seja silenciar a fé, mesmo que isso seja prender inocentes, mesmo que isso seja agir com injustiça. Hoje vemos isso nas universidades, na política, na mídia. Muitos cristãos estão sendo ridicularizados mesmo, se não presos e até mortos, por não se dobrar a essa cultura progressista que vem de forma avassaladora, desconstruindo tudo que foi construído com base na justiça divina, na moralidade cristã. Nesse devocional de hoje, eu gostaria muito que os irmãos tomassem consciência que existe essa luta. Nós já estamos no 31º dia dessa jornada, frisando, existe uma luta ideológica, uma luta contra uma idolatria contemporânea, sabe? Os jovens que não forem bem instruídos na sua família, vão infelizmente se curvar a essa idolatria da fama nas redes sociais. Tem jovens que, em busca dessa fama, em busca de seguidores, em busca de ser reconhecido nas redes sociais, em busca da ostentação, se colocam em situações de risco. Muitos se prostram diante do entretenimento vazio, trocando horas de oração por horas de maratonas de séries. Há igrejas que têm se dobrado, gente, politicamente, sabe? Silenciando o evangelho genuíno para poder abraçar não as pessoas, mas abraçar o pecado delas. O pecado, a falta de renúncia, a falta de entrega, sabe? Silenciando essas verdades bíblicas. E o pior, muitas dessas congregações têm feito isso pelo medo de serem canceladas, de perderem membros, de perder status, mas têm perdido,
Porque a pessoa que realmente quer servir a Jesus não vai ficar em um ambiente que ela está claramente percebendo que está indo para distante do Evangelho. Existe um temor realmente, um temor no coração de um líder que ama a Deus, o temor de ser cancelado por Deus, o temor de ser cancelado por Jesus. E para não sermos cancelados no céu, nós não podemos cumprir os interesses da terra. João diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós decidimos aceitamos ser cancelados pelo mundo, ou teremos que enfrentar a consequência de sermos cancelados no céu. Quando eu olho para esses amigos de Daniel, os 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias, né? Que é os nomes deles hebraicos, né? Esses 3 rapazes, eles tomaram a decisão, sabe? E essa decisão de não se renderem, de não se dobrarem à cultura local, nos traz exatamente o ensinamento de fidelidade. E a fidelidade não depende da circunstância. Eu vou falar isso em letras garrafais. A fidelidade não depende das circunstâncias. Existem muitos irmãos que, no momento em que está tudo certo, são fiéis. No momento em que eles correm o risco de ser cancelados, começa a passar uma tribulação, eles são infiéis. E vice-versa, né? Tem aqueles que, enquanto está bem, está indo tudo certinho, está na igreja, cumpre seu ministério, cumpre seu chamado. Começou a passar uma luta, eles se prostram diante da depressão, se prostram diante da tristeza, quer ficar no seu lugar reservado, sem cumprir o chamado. Irmãos, é interessante isso, porque isso revela o nosso coração. E eu entendo que muitas vezes nós vamos passar por momentos que nos abalam a estrutura. Mas é nesse momento que a nossa fidelidade é colocada em xeque. Deus nos entende. Vou dar exemplo. Na vida de Jesus, existe um momento mais difícil na vida de alguém, senão no momento em que ela recebe a notícia do falecimento de alguém que ela ama, de uma pessoa que ela ama. Irmãos, eu já passei por isso, já tive que receber notícias de pessoas que eu amava muito, que não é porque partiu que eu deixei de amar, né? Mas eu era muito apegado. E nesse momento eu entendo o quanto é difícil ter que conciliar o chamado e o propósito da minha vida com aquele momento da dor, da perca. Só que Jesus passou por isso. Teve um momento em que a notícia sobre a morte de João Batista chegou até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se entristeceu muito. E Jesus saiu para um lugar onde ele queria ficar só, porque ele estava de luto. Mas quando ele estava indo, a multidão o seguiu. E quando a multidão o segue e ele vê aquele monte de gente como ovelhas sem pastor, Jesus, ele decide atender essas pessoas, cuidar das pessoas, sabe? E nesse exato momento, eu não estou lembrando agora se o texto está em Lucas ou em Marcos, me falha a memória. Nesse dado momento, Jesus nos ensina que existe algo maior do que até a minha própria dor e a minha própria circunstância, que é cuidar das ovelhas do Pai. É muito desafiador dizer isso, porque alguns vão interpretar: olha, mas isso não é evangelho, porque não se importa com as pessoas. Pelo contrário, o evangelho se importa com as pessoas. E é por isso que, como Jesus disse, devemos trabalhar enquanto é dia, enquanto a noite não vem. Enquanto nós cuidamos do rebanho de Cristo, Cristo cuida de nós. O nosso maior problema é nos curvar diante dessa circunstância
como a maioria faz, porque a partir do momento que nós nos curvamos diante dela, nós fazemos dessa circunstância o nosso ídolo. Nós fazemos. Irmãos, entenda bem, olha que palavra do Senhor para nós. O que nós não podemos deixar de entender é que algumas pessoas, ou alguns de nós como cristãos, que vamos sempre passar por circunstâncias difíceis, e cada vez mais, irmãos, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, ok? E estas aflições não apenas aflições de situações que não nos interessam. Por exemplo, se eu não tenho apego financeiro, então crise financeira não vai me abalar, vai me deixar desconfortável, chateado, mas não vai me abalar a tal modo, porque não é aquilo que preenche meu coração. As aflições muitas vezes estão conectadas com aquilo que a gente gosta muito e quer muito, com as nossas, muitas vezes até traumas antigos, ou circunstâncias que eu gostaria muito que acontecesse. Então, muitos de nós, às vezes ao passar por uma luta, nós acabamos deixando com que essas lutas nos façam nos render, nos prostrar diante delas. É muito desafiador, porque eu sei que cada pessoa sabe a dor que leva e que carrega diante das suas lutas, mas essa história de Jesus, assim como a história desses 3 jovens, nos mostram que quando alguém entende seu propósito, eles não se prostram nem diante da pressão externa, que foi a pressão de Nabucodonosor, e em relação a eles, para que eles se prostrassem, senão eles seriam mortos, e nem pela pressão interna, que é uma dor emocional forte pela perca do luto, né? E que estava pressionando Jesus a não cumprir seu ministério, assim como a própria dor do seu sofrimento, que ele disse: Senhor, afaste-me este cálice, mas Jesus preferiu então não deixar com que essa ansiedade tomasse conta de si. Então, a pressão interna ou a pressão externa tende a se tornar um ídolo no nosso coração quando nós abandonamos o propósito, o chamado, a nossa missão, o nosso dever para com Deus e com as pessoas, para ceder e viver ela. Só que o Satanás é muito esperto. A Bíblia diz que ele é como um leão, né, que está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E você sabe que uma das estratégias dos felinos ao caçar é buscar a vítima que está mais vulnerável, longe do rebanho. E é por isso que uma das estratégias dele é nos isolar, fazer com que nós nos tranquemos nessa dor, tranquemos nesses questionamentos, porque é um espaço vulnerável para a falta de fé florescer, para a insegurança florescer, para as incertezas florescerem, para os questionamentos florescerem. E aí é nesse ambiente que ele chega, como foi o caso de Eva. A Bíblia diz que quando Deus cria Adão, Deus deu a Adão o dever, sabe, de proteger o jardim. Mas proteger de quem? Proteger de quê? Que só existe Adão e Eva naquele momento. Adão e depois Deus cria Eva. Proteger dos animais? Não. Proteger da grande serpente, que caso era o diabo. E a missão de Adão era proteger Eva, porque Deus falou isso para Adão e deu essa missão a Adão. Só que o texto vai dizer que a serpente encontra Eva. E aonde estava Adão? É um dilema que nós já tratamos aqui. Onde estava Adão nesse momento? E Adão ou estava longe e não viu Eva sendo ludibriada pela serpente, ou estava perto e viu e não tomou providência, foi conivente. Adão falhou na sua primeira missão, ou por conivência ou por ausência. Assim, amado, nos leva à reflexão de que muitas ovelhas têm sofrido porque ou está longe, está ausente da zona segura, do lugar de proteção, ou estão nesse lugar, mas quem deveria proteger não está protegendo. E em que sentido? Qual é o lugar espiritualmente protegido? É junto com o rebanho, é junto com a sua congregação, é junto com os seus. Amado,
quando nós estamos passando por momentos de vulnerabilidade, o que mais a gente busca é solitude. Só que isso é uma cilada, é uma miragem. Assim como muitas pessoas acabam tendo autoextermínio, cometendo autoextermínio, ou entrando em estado de depressão dentro do seu quarto, houve momentos assim, porque elas acabam se isolando. E no isolamento não tem nada de bom. Quando você tem momento de solitude é uma coisa, quando você constrói um caminho de isolamento é diferente. E aí é onde vem a cilada do nosso adversário, porque é nesse momento que ele vai buscar tragar. Então o desafio nosso nessa manhã é não nos prostrar nem à pressão externa, que é a pressão do mundo, querendo que a gente se proste diante da bebida, se proste diante da cultura sexualizada, se proste diante das ideologias anticristãs, marxistas, das ideologias que têm destruído a moralidade, os princípios, os valores da família, ou a pressão interna, que é a pressão gerada por lutas, circunstâncias, por ver pessoas que amamos, não às vezes sendo mortas fisicamente, mas morrendo espiritualmente, andando por caminhos que desagradam ao Senhor, fazendo coisa que não deveria, e muitas vezes essa conduta e comportamento destes respingam e resvalam até na gente e na família. Então, é pressão. E uma coisa que o cristão dos nossos dias precisa saber, que não é sobre ser cristão, não é sobre simplesmente cumprir uma liturgia de um culto, é sobre o quanto nós resistimos. Resistir o maligno, resistir à cultura, resistir a pressões emocionais. Deus nos chamou para não nos render e não fazer das nossas dores o nosso ídolo, não fazer das nossas lutas o nosso ídolo. Deus nos chamou para irmos além disso. E eu desafio você nesta manhã, assim como esses jovens, não cedeu à pressão externa, assim como Jesus não cedeu à pressão interna. Não façam da pressão externa ou da pressão interna seu ídolo. Não se proste diante disso. Se erga nesta manhã, se posicione, se levante, porque Deus irá fazer, mas você precisa avançar. Como diz o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Moisés, diga ao povo de Israel que marche. E esse momento emblemático de Moisés reflete a tentação de criar ídolos, ou ídolo da pressão do povo, porque o povo chegou para ele: você tirou a gente do Egito para matar no deserto, porque nos deixou lá no Egito, antes estivéssemos no Egito do que agora morrer na mão de Faraó aqui. O povo pressionou. A pressão do povo fez com que Moisés temesse. E se você ler o capítulo 14 de Êxodo, lá no início, Deus já tinha dado toda a estratégia e já tinha falado para Moisés o que deveria fazer etapa por etapa. Mas agora Moisés está perguntando ao Senhor de novo, e o Senhor está dizendo: por que você ora a mim? É como se Deus estivesse falando assim: rapaz, eu já te falei tudo que tem que fazer, é só você fazer o que eu já te disse. Diga para o povo para marchar, você erga a mão e toca na água e o negócio vai acontecer, rapaz, confia em mim. Deus já nos disse, queridos, que não nos deixaria. Através dos lábios do profeta Isaías, ele nos declarou: eis que estou convosco. O próprio Jesus disse: estaria conosco até a consumação dos séculos, mas através de Isaías ele disse: eis que nos tomo pela minha mão direita e te digo: meu filho, não temas, eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. E é isso que o Senhor está nos dizendo, que no momento das pressões, seja ela interna ou externa, ele estará conosco. Nós só não podemos ceder, nós não podemos fazer da dor um ídolo, nós não podemos fazer da pressão cultural um ídolo, nós não podemos ir no fluxo da maioria, seja pelo efeito manada, fazer o que todo mundo está fazendo, ou seja, querido, simplesmente por esse efeito, né, só porque todo mundo está dizendo que o Y é X, que eu vou falar que é. Não, que 1 mais 1 é 30, não é. Tudo precisa ser feito de acordo com os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te ajude,
que Ele te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele te levante. E lembre disso, nós sempre teremos a tendência de querer nos prostrar quando a maioria se prostra. Mas aquele que já tem um rei em seu coração, um Senhor sobre a sua vida, não vai se prostrar. Os jovens não se renderam diante daquele ídolo porque ele já tinha o Senhor reinando em seu coração. Nós não podemos dizer para Deus: reina sobre mim, e quando a luta vier, eu me prostro diante dela. Eu não posso dizer reina sobre mim, e quando a maioria começa a se prostrar diante, seja das ideologias do dinheiro, diante dos pensamentos humanos, das filosofias humanas, e eu me render junto? Não. O seu coração já tem um Senhor, e o nome dele é Jesus. Se você se prostra diante de Jesus, não se deve prostrar diante das lutas, das circunstâncias, dos problemas. Não se deve se isolar, porque é nesse isolamento que é um campo fértil para Satanás atacar. A Bíblia diz que aquele que se isola é tolo e vai contra a sabedoria. Que o Senhor Jesus te ajude a ter uma postura de fé mesmo diante dos problemas. Em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta manhã, agradecido ao Senhor, e peço que essa palavra fale ao coração dos teus servos e servas e que eles sejam edificados para a glória de Jesus Cristo, Pai. Nós não queremos ceder à pressão nem externa e nem interna, porque nós já temos um ídolo e ele é o Senhor. Não é as coisas, não é o problema, não é a dor, não é a luta, não é a cultura, mas o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ajude essa mulher, ajude este homem a entender essa verdade e crer nisso em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse Devocional 31, eu quero desafiar você a fazer jejum de entretenimento e usar esse tempo para orar ao Senhor. Ok? Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.